people. Povo abençoado, Last Sunday we had a conversation domingo passado nós tivemos uma conversa on the role of the Holy Spirit at this hour in the church. a respeito do papel do Espírito Santo nesta hora na igreja, The role of the Holy Spirit in Christian salvation. o papel do Espírito Santo na salvação cristã. And today you had the same conversation going on radio. E hoje nós tivemos a mesma conversa acontecendo na rádio. And so I thought I should come live on air again to extend the conversation. Então eu pensei que eu deveria vir ao ar novamente para estender a conversa On the role of the Holy Spirit. a respeito do papel do Espírito Santo. And we saw very clearly E nós vimos muito claramente that the Holy Spirit is absolutely very central in the Christian salvation. que o Espírito Santo é absolutamente muito central na salvação cristã That we behold now. que nós possuímos agora, And the Holy Spirit is absolutely sitting at the center place e o Espírito Santo está sentado absolutamente no lugar central in the communion between mankind and the Lord. na comunhão entre a humanidade e o Senhor. The Holy Spirit takes a very, very key position O Espírito Santo tem uma posição muito chave in the fellowship and conversation na comunhão e na conversa that goes on between the throne of God Almighty in heaven and the Church of Christ. que acontece entre o trono do Deus Todo-Poderoso no céu e a Igreja de Cristo. I thought this is the right time to now engage with you Eu achei que este é o tempo certo para agora falar com vocês, to be able to advance this conversation, para poder avançar esta conversa, the ongoing conversation on the significance of the Holy Spirit a conversa que está acontecendo a respeito da importância do Espírito Santo, the centrality of the Holy Spirit in your Christian salvation. a centralidade do Espírito Santo na sua salvação cristã. In other words, in your life, Em outras palavras, em sua vida, in the life of the Church of Christ on the earth here before she enters eternity. na vida da Igreja de Cristo aqui na Terra, antes dela entrar na eternidade. Now, right from the beginning, I would like to make it clear here Agora, já desde o começo, eu quero deixar claro aqui that I have seen the entry of the church que eu vi a entrada da Igreja into the glorious eternal kingdom of Jehovah, para dentro do eterno e glorioso reino de Jeová, and I have already prophesied with my terrible prophetic tongue e eu já profetizei com a minha terrível língua profética the glorious stairs of eternity, of everlasting life, os gloriosos degraus da eternidade, da vida eterna, and strictly based on the words of my tongue, e estritamente baseado nas palavras da minha língua. those stairs have now been lowered, Estes degraus agora foram baixados, and this generation has beheld e esta geração contemplou the eternal everlasting kingdom of God right before them, o eterno reino de Deus bem diante deles, above the skies here, acima dos céus aqui, recording them, sharing them, discussing them, registrando-os, compartilhando-os, discutindo-os sending them out to friends and colleagues that they too may get to know e enviando para os seus amigos, para os seus colegas, para que eles também soubessem the clock, the time in heaven, o relógio, o tempo no céu, the doing of God, os feitos de Deus, the proximity with which this generation and the church is towards the glorious kingdom of heaven. a proximidade que esta geração, esta igreja está em direção ao glorioso reino do céu. So I have seen the entry of the church, Então eu vi a entrada da igreja, and this I'm using today here in my preamble, in this small abstract here I'm setting,
E eu estou usando isto neste preâmbulo, neste pequeno resumo que eu estou apresentando, in order to weigh the gravity, to bring gravity to the conversation that is ahead of us here, para trazer um maior peso, para enfatizar e trazer gravidade à conversa que está diante de nós aqui. and I want to share also that yesterday in the night the Lord spoke with me E eu quero compartilhar também que ontem à noite o Senhor falou comigo about a tremendous healing anointing. a respeito de uma tremenda unção de cura. He took me into his throne room in heaven. Ele me levou à sua sala do trono no céu. So those of you from the radio Então vocês aí na rádio, that I speak with immediately, sometimes give instruction to you in the morning or whatever time. quando eu falo com vocês imediatamente, algumas vezes dando instruções a vocês de manhã ou a qualquer hora, Just know that sometimes as I talk to you, only 2 minutes away, I have been before the throne of God in heaven. somente para que vocês saibam que algumas vezes quando eu falo com vocês, 2 minutos antes eu estava diante do trono de Deus no céu. And then I'm speaking with you. So a lot of caution right there. E então eu estou falando com vocês. Então, muito cuidado aí. So today he took me this past night Então, hoje, nesta noite passada, ele me levou before his tremendous and holiest, most dreadful, splendorous throne in heaven. diante do seu tremendo e mais santo e mais temível, esplendoroso trono no céu. And again, he handed down the tremendous leaves, E novamente ele entregou as tremendas folhas, the leaves from the tree of life, the leaves of life into my hands. as folhas da árvore da vida, as folhas da vida em minhas mãos. And we know that the other day he showed me how the anointing E nós sabemos como que num outro dia ele me mostrou a unção that he deposited when I visited with him, Jehovah Yahweh, at his throne room in heaven. que ele depositou quando eu visitei Jeová Yahweh na sua sala do trono no céu. How that fresh anointing would cover the mountain. We remember so well that prophecy. Como que aquela unção fresca cobriu uma montanha. Nós nos lembramos tão bem daquela profecia. So somehow along the way there is going to be a healing service. Então, em algum momento ao longo do caminho haverá um serviço de cura. And the Lord again is going to remember cripples, remember blind people. E o Senhor novamente vai se lembrar dos aleijados, vai se lembrar das pessoas cegas, Remember the deaf, the mute. vai se lembrar dos surdos, dos mudos. So all this I'm using to set stage Então, eu estou usando tudo isto para estabelecer o cenário, for the conversation that we have at this hour. para a conversa que nós teremos nesta hora. I have seen the entry of the church into the glorious eternal kingdom of Jehovah Yahweh. Eu vi a entrada da igreja no glorioso e eterno reino de Jeová Yahweh, The mighty God of Israel, o poderoso Deus de Israel, and that lays gravity to the conversation I'm having with you at this hour. e isto torna mais grave, mais séria a conversa que eu estou tendo com vocês nesta hora. And that's why you're going to see more and more that the Holy Spirit is really sitting at the center position. E é por isso que vocês verão cada vez mais que o Espírito Santo está realmente sentado na posição central To be able to facilitate you as the Church of Christ globally, para poder ajudar vocês, a Igreja de Cristo globalmente, that you may be able to enter. para que vocês possam entrar. The Lord also shows me about other ministries globally. O Senhor também me mostra outros ministérios globalmente. He has shown me other ministries the day before yesterday. Ele me mostrou outros ministérios antes de ontem. The big ministries out there and many other ministries, Grandes ministérios lá fora e outros ministérios. and how they have collapsed. E como que eles desmoronaram, caíram. So there is another conversation that takes place in another axis Então há uma outra conversa que está acontecendo em um outro eixo about his servants that are fallen globally a respeito dos seus servos que estão caídos globalmente and the reasons they are fallen and all that.
e as razões pelas quais eles estão caídos e tudo isto. And then sometimes when I tune on TV and then run into them, E algumas vezes, quando eu ligo a TV e eu me deparo com eles, I wake up from that conversation when he's speaking to me about them. quando eu acabo de acordar daquela conversa onde ele falou sobre eles, Then I run into them and understand everything that the Lord is talking about. e então eu me deparo com eles, eu entendo tudo que o Senhor está falando. So this is going to be a very critical hour in the history of the church. Então esta será uma hora muito crítica na história da igreja, The hour at which to behold the anointing for preparing the way a hora para se contemplar a unção para preparar o caminho for the glorious coming of the Messiah. para a gloriosa vinda do Messias. Now, Agora, we have seen very clearly nós vimos muito claramente that everything in the Bible is set up, que tudo na Bíblia está determinado, that the Bible is essentially the prophetic timeline of Jehovah, que a Bíblia é essencialmente a linha do tempo de Jeová, the mighty God of Israel, o poderoso, poderoso Deus de Israel, God the Father, the Lord God, Deus Pai, o Senhor Deus, Jehovah Sabaoth, the commander of the armies of heaven, Jeová Tsabaoth, o comandante dos exércitos do céu. and so we have seen very clearly Então nós vimos muito claramente that the Bible is a setup is by design, que a Bíblia está estabelecida por desígnio, the design of the Holy Spirit, o desígnio do Espírito Santo, in order to achieve the powerful objective of the Godhead, para poder atingir o poderoso objetivo de Deus Pai, the objective of the triunity of God, the objective of God the Father, o objetivo da triunidade de Deus, o objetivo de Deus Pai, to be able to deliver fallen men into the glorious kingdom of heaven. para poder levar o homem caído para dentro do reino do céu. And one of the conversations that really sets off the entire cascade in the Bible E uma das conversas que desencadeou toda uma cascata na Bíblia is the one you find in John chapter 2, é aquela que você encontra em João capítulo 2. and we have seen this before. E nós já vimos isto antes. John chapter 2, verse 10, for example, we've seen here verse 10. João capítulo 2, versículo 10, por exemplo, nós vemos aqui o versículo 10, Where he says, onde ele diz, John chapter 2, verse 10, he says, João capítulo 2, versículo 10, ele diz, and said, everyone brings out the choice wine first, e disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, then the cheaper wine after the guests have had too much to drink, e quando os convidados já beberam fartamente, servem o vinho inferior. but you have saved the best till now. Tu, porém, guardastes o melhor até agora. So we have seen very clearly that in that conversation, Então nós vimos muito claramente que nesta conversa, the Lord is speaking with the church, o Senhor está falando com a igreja. and the Lord is raising some very important information E o Senhor está ressaltando algumas informações muito importantes about the anointing of the Holy Spirit, a respeito da unção do Espírito Santo, about the time a respeito do tempo, at which the church will find yourself o tempo no qual a igreja, vocês, a igreja, se encontram, the time you'll find yourself in. no qual vocês se encontram agora. So it is a continuous conversation that has serious impact at this hour. Então, é uma conversa contínua que tem um sério impacto nesta hora. He's talking about the anointing of the Holy Spirit that would come to the church. Ele está falando a respeito da unção do Espírito Santo que viria para a igreja. So it's a very, very central conversation, blessed people. Então, esta é uma conversa muito, muito central, povo abençoado. It's a critical conversation that Jesus was having with the church. É uma crítica conversa que Jesus estava tendo com a igreja. And again, E, novamente,
I'm saying Eu estou dizendo that it's very important to understand that the Bible is set up que é muito importante entender que a Bíblia está estabelecida. The Bible is set up by the Lord. A Bíblia é estabelecida pelo Senhor. The Holy Spirit sets up the Bible O Espírito Santo estabelece a Bíblia that He may be able to achieve one very important objective. para que ele possa atingir um objetivo muito importante, To prepare you for the glorious coming of the Messiah. que é preparar vocês para a gloriosa vinda do Messias. And you see, there He is celebrating the anointing that would come at this hour. Você vê o Senhor lá celebrando a unção que viria nesta hora. And you see that the guest of honor was very shocked. E você vê que o mestre Sala ficou muito chocado, Very surprised. muito surpreso. He was actually in a state of, he was puzzled. Na verdade, ele ficou como que um estado de perplexidade, That there is a certain order of the feast in the house. de que há uma certa ordem da festa na casa, That the SOP, the Standard Operating Procedure, que o padrão de procedimento normal is always for people to bring out within a wedding feast the best wine first, é que em uma festa de casamento as pessoas trazem o melhor vinho primeiro and then to leave out the cheaper wine, e então reservar o vinho mais barato, the less stronger wine, o vinho mais fraco, to leave it towards the end when everyone has had enough to drink. deixá-lo para o fim quando as pessoas já beberam bastante. So the guest of honor we see was very surprised by the new wine. Então nós vemos que o mestre Sala ficou muito surpreso com o vinho novo, And we see that even now as we speak, e nós vemos que mesmo agora, enquanto nós falamos, the entire Church of Christ is globally surprised by the new wine. toda a Igreja de Cristo globalmente está surpresa com o vinho novo. So it's a very pertinent conversation, Então esta é uma conversa muito relevante and he was surprised because it was unexpected. e ele ficou surpreso porque ele não esperava. It was amazing to see that the new one arrived at that time, Foi espantoso ver que o vinho novo chegou naquele tempo, when there was a shortage towards the end of the feast. quando havia falta, quando faltou, no final da festa. And like I've said before, the surprise is because of the new wine, E então, como eu disse antes, ele surpreende por causa do vinho novo. and the quality thereof, the quality of that new wine E a qualidade dele, a qualidade deste vinho novo, is really what caused the guest of honor to be very perplexed. é o que realmente fez com que o mestre Sala ficasse muito perplexo. That the people at the feast. E também as pessoas na festa. And you see, in that conversation, E você vê que naquela conversa, Jesus makes the wine. é Jesus que faz o vinho. But the guest of honor is not aware that Jesus has created the wine from water. Mas o mestre Sala não sabe que Jesus criou o vinho a partir da água. And we see very clearly here too E nós vemos muito claramente aqui também that it is Christ the Messiah que é Cristo o Messias that sends His Holy Spirit to the church. que envia o seu Espírito Santo para a igreja. He is the one that sent His Holy Spirit to the church. Ele é aquele que envia o seu Espírito Santo para a igreja. And many events take place there that could speak to you. E muitas coisas acontecem lá que poderiam falar com vocês. But I'm simply using this to develop an introduction for you here on today's sermon. Mas eu estou simplesmente usando isto para desenvolver uma introdução para vocês neste sermão de hoje. You see that the shortage of wine takes place. E vocês veem que acontece uma falta do vinho. And again, Novamente, the Lord now comes and creates the wine according to the need. o Senhor agora vem e cria o vinho de acordo com a necessidade. At the time of need is when He creates the wine according to the need
No tempo da necessidade é quando ele cria o vinho de acordo com a necessidade. The need that was there. A necessidade que surgiu ali. Which speaks to us so much about the anointing of the Holy Spirit. E isto fala tanto conosco a respeito da unção do Espírito Santo. That the Holy Spirit will always be released according to the particular need. Que o Espírito Santo sempre será liberado de acordo com uma necessidade específica, particular. If we are in the dispensation of the latter glory, the latter anointing, Se nós estamos na dispensação da última glória, da última unção, then the Holy Spirit is going to be released então o Espírito Santo será liberado exactly in that order. Exatamente nesta ordem. Exactly to be able to be fit, to be able to meet the current need. Para poder suprir, para poder vir de encontro à necessidade atual. And that goes a long way to talk about the self-sufficiency of the Lord. E isto fala muito da autossuficiência do Senhor. Talk about the sovereignty of the Lord. Fala a respeito da soberania do Senhor. That the Lord is never taken by surprise. De que o Senhor nunca é pego de surpresa, nunca é surpreendido. The kingdom of heaven has unlimited resources, so there is no shortage. O reino do céu tem provisão ilimitada, então nunca há falta. So there is no need for the church to live as though there was a shortage in heaven. Então não há necessidade para a igreja viver como se houvesse falta no céu. And there is a shortfall in the power of God to be able to redeem them from apostasy. E houvesse um déficit do poder de Deus para poder redimi-los da sua apostasia. And I said very clearly E eu disse muito claramente that still the portrayal comes when Melchizedek encounters Abraham. que a representação disto vem quando Melquisedeque encontra Abraão. And he encounters him and he removes out, he takes out the glass. Ele o encontra e então ele tira o copo. The glass of wine which talks about the symbolism of the blood. O copo de vinho que fala, que simboliza o sangue. He would come, the pre-incarnate Christ, Que ele viria, o Cristo pré-encarnado. would come back at the incarnation, Bethlehem, Ele voltaria em carne, encarnado em Belém. and go to the cross, and the blood would be shed to be able to release the Holy Spirit. E ele iria para a cruz e o sangue seria derramado para que ele pudesse liberar o Espírito Santo. That only through that, through his death on the cross and resurrection, Que somente através disto, através da sua morte na cruz e a sua ressurreição, will the Holy Spirit be released. o Espírito Santo seria liberado. So this is the kind of conversation going on, the new covenant. Então, este é o tipo de conversa que está acontecendo, a nova aliança. And so, at this time, blessed people, Então, neste tempo, povo abençoado, the Lord is championing the role of the Holy Spirit, o Senhor está exaltando o papel do Espírito Santo, that the church may be in tandem, may be in step, para que a igreja possa estar alinhada, estar na posição, may be in place where she'll be able to take advantage of the visitation of the Holy Spirit, estar no lugar onde ela possa tirar vantagem da visitação do Espírito Santo, in order to see the glorious eternal kingdom of God, whose way I have come to prepare. para que ela possa ver o glorioso e eterno reino de Deus, cujo caminho eu vim preparar, To see the coming of the Messiah. para ver a vinda do Messias. Now, Agora, step by step, as I begin this sermon, passo a passo, enquanto eu começo esse sermão, I would like to talk about the continuation of the message, the role of the Holy Spirit eu gostaria de falar a respeito da continuação da mensagem, o papel do Espírito Santo. the Holy Spirit of God, Yahweh, into the church. O Espírito Santo de Deus Yahweh na igreja. And I'm starting today by looking at the book of John chapter 4, E eu estou começando hoje indo ao livro de João, capítulo 4. again, John chapter 4,
verse 24. Novamente, João capítulo 4, versículo 24. He says, Ele diz: God is spirit, Deus é Espírito, and his worshippers must worship in the spirit and in truth. e os seus adoradores devem adorá-lo no Espírito e em verdade. So right away from the beginning, you see Então, já desde o início, vocês veem that the Lord is laying his benchmarks on the standards of worship. que o Senhor está determinando o seu critério a respeito dos seus padrões para a adoração. He's laying his benchmark essentially on the fellowship and communion with mankind. Ele está estabelecendo o seu critério essencialmente a respeito do relacionamento e da comunhão com a humanidade. And he says, E ele diz every interaction that he is going to have henceforth with mankind que toda a interação que ele teria de agora em diante com a humanidade is going to have to be spiritual. terá que ser espiritual. He says, God is spirit, Ele diz: Deus é Espírito, and those that worship him must worship him in the spirit and in truth. e aqueles que o adoram devem adorá-lo no Espírito e em verdade. So the Lord raises the spiritual life Então o Senhor ressalta a vida espiritual as being supreme sendo suprema, insofar as the conversation between heaven and earth is. quando se trata da conversa entre o céu e a terra. God is spirit. Deus é Espírito. And so every interaction Então, cada interação, cada comunicação, every transaction, cada transação, every conversation that will entail God communicating with mankind on the earth cada conversa que envolvesse Deus se comunicando com a humanidade na terra, it will have to be spiritual. terá que ser espiritual. And if worship is the center of that conversation E, se a adoração é o centro desta conversa, between Jehovah Yahweh entre Jeová Yahweh and mankind, e a humanidade, that you are created to worship him, que vocês foram criados para adorá-lo, that he inhabits his worship, the worship of the church towards him, que ele habita na adoração da igreja para com ele, that your covenant with him is that you may worship him. que a aliança de vocês com eles é para que vocês possam adorá-lo. Then he's saying that worship, Então ele está dizendo, esta adoração, that interaction would have to be spiritual, in the spirit. esta interação terá que ser espiritual, no Espírito. I'm using this to bring to you, to calibrate this conversation, Eu estou usando isto para trazer para vocês, para calibrar esta conversa, that you may be able to understand para que vocês sejam capazes de entender the fundamental role of the Holy Spirit o papel fundamental do Espírito Santo insofar as your Christian life is concerned, no que diz respeito à sua vida cristã, insofar as your aspirations to enter the glorious kingdom of heaven is. no que concerne às suas aspirações de entrar no glorioso reino do céu. And you see, right still from the very beginning, E vocês veem que já desde o próprio início, walking with you stepwise, blessed people, estou andando com vocês de forma cronológica, povo abençoado, the book of Luke, o livro de Lucas. Luke chapter 2, Lucas, capítulo 2, verses 25 to 35, but we may not read it all. versículos de 25 a 35, mas talvez não vamos ler todo. But Luke chapter 2, Mas Lucas, capítulo 2, verses 25 on. do versículo 25 em diante. Luke chapter 2, 25 on, I'm reading NIV here. Lucas, capítulo 2, do 25 em diante, eu estou lendo na versão NVI aqui. He says, now there was a man in Jerusalem Ele diz:
Agora havia um homem em Jerusalém called Simeon, chamado Simeão, who was righteous and devout. que era justo e piedoso. He was waiting for the consolation of Israel, Ele estava esperando pela consolação de Israel and the Holy Spirit was on him. e o Espírito Santo estava sobre ele. Look at that. The Holy Spirit was on him. Olha isto, o Espírito Santo estava sobre ele. Before Pentecost, can you imagine? Antes de Pentecostes, vocês podem imaginar? And he goes on verse 26 to say, E ele continua no versículo 26 dizendo: it had been revealed to him by the Holy Spirit tinha sido revelado a ele pelo Espírito Santo that he would not die. que ele não morreria. In other words, he would not see death Em outras palavras, que ele não veria a morte before he had seen the Lord's Messiah. antes de ter visto o Messias do Senhor. Moved by the Spirit. Movido pelo Espírito. You see now how the Spirit, by design, Vocês veem agora como que o Espírito, por um desígnio. so I'm using this to center to you Então eu estou usando isto para centralizar para vocês. to place at the center position the role of the Holy Spirit Para colocar na posição central o papel do Espírito Santo. in this entire conversation that began at creation, De toda esta conversa que começou na criação that goes on e que continua between God Almighty and creation and created man. entre o Deus Todo-Poderoso e a criação, o homem criado. That even when it was time for the Messiah to be brought at Bethlehem, Que quando chegou o tempo do Messias ser trazido em Belém, it was He, the Holy Spirit, that brought the Messiah. que foi ele, o Espírito Santo, quem trouxe o Messias. And He's saying E ele está dizendo that even when it was time now que até mesmo quando o tempo chegou agora, to be able to identify who the Messiah was, para poder identificar quem era o Messias, who the Messiah is when He has arrived into the scene, quem é o Messias quando ele chegou e entrou em cena, He has hit the Bible landscape. ele atingiu a paisagem da Bíblia. He says, Ele diz: now there was a man in Jerusalem called Simeon. havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. He was righteous and devout, Ele era justo e piedoso. and he was waiting for the consolation of Israel. He's using the nation of Israel, the national revival. E ele aguardava a redenção de Israel. Ele está usando a nação de Israel, o avivamento nacional. Meaning there was distress, that there was remission coming through the Messiah. Significando que havia angústia, havia uma remissão vindo através do Messias, Through the Lord Christ. através do Cristo do Senhor. There's so much there when he says the consolation of Israel, Há tanto ali quando ele diz a consolação de Israel, that in whatsoever Israel had gone through, que em tudo pelo qual Israel tinha passado, their consolation, their reprieve would only come through the Messiah. que a consolação deles, a prorrogação deles viria somente através do Messias. But look at this now, the consolation of Israel. Mas olha isto agora, a consolação de Israel. The Holy Spirit was on him. O Espírito Santo estava sobre ele. So by design, Então, por desígnio, and everything was set up by design for the Christ to be identified. então tudo foi estabelecido por desígnio para que o Cristo fosse identificado. And this is the Holy Spirit that had set up all this. E isto é o Espírito Santo que estabeleceu tudo isso. The bringing of Christ and the identifying of Christ. Trazer o Cristo e identificar o Cristo. To identify him to this generation. Identificá-lo para esta geração. To identify him to the earth. Para identificá-lo para a terra. And he says E ele disse that it had been revealed to him by the Holy Spirit. Look at that now.
que havia sido revelado para ele pelo Espírito Santo, olhem isto agora, that he would not die, in other words, not see death, de que ele não morreria, em outras palavras, ele não veria a morte, before he had seen the Lord's Messiah. antes que ele tivesse visto o Messias do Senhor. Now look at the setup of the Holy Spirit. Agora, vejam a organização do Espírito Santo. Moved by the Holy Spirit on that particular day, Movido pelo Espírito Santo naquele dia especificamente, he went into the temple courts. ele foi até o templo. You know, this is different from Anna. Anna was there. Vocês veem, isto é diferente de Ana. Ana estava lá. Anna, the prophetess, was there all the time in the temple, Ana, a profeta, estava lá o tempo inteiro dentro do templo, travailing and wailing and crying out there unto the Lord trabalhando e gemendo e chorando lá diante do Senhor, for the deliverance of Israel. pela libertação de Israel. But for Simeon, all this is set up by the Holy Spirit. Mas quanto a Simeão, tudo isto foi arranjado pelo Espírito Santo. Moved by the Holy Spirit, Movido pelo Espírito Santo, he went into the temple courts, ele foi até o templo, and when the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, verse 28, versículo 28, Simeon took him in his arms and praised God. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. He praised Yahweh. He praised Jehovah. Ele louvou Yahweh, ele louvou Jeová. And he said, E ele disse: Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. Soberano Senhor, como tu prometestes, agora podes despedir o teu servo em paz. Meaning, I am now ready to go and die. Significando, agora estou pronto para ir e morrer. You can now take me away Agora tu podes me levar embora, because your promise has now been fulfilled here. porque agora a tua promessa se cumpriu aqui. The fulfillment of your prophecy is happening right now. O cumprimento da tua profecia está acontecendo agora mesmo. Why? Because he says he has beheld. Look at that now. Por quê? Porque ele disse que ele contemplou. Olha isto agora. For my eyes have beheld, my eyes have seen your salvation, Porque os meus olhos contemplaram, os meus olhos já viram a tua salvação, which you have prepared in the sight of all the nations. a qual tu preparastes diante dos olhos de todas as nações. So you see, Simeon is now in that prophecy. Então vocês veem que Simeão, nesta profecia, The Lord is addressing all the nations, o Senhor está se referindo a todas as nações, all the peoples of the earth. todos os povos da terra. So this redemption was not only coming to Israel, Então esta redenção não estava vindo apenas para Israel, but all the nations. mas para todas as nações. And the Holy Spirit, by design, has set this up. E o Espírito Santo, por desígnio, preparou tudo isto. And he says, my eyes have beheld your salvation, E ele diz: os meus olhos contemplaram a tua salvação, which you have prepared in the sight of all the nations, a qual preparastes diante dos olhos de todas as nações, the light of revelation to the Gentiles. luz e revelação para os gentios. Why revelation to the Gentiles? Por que revelação para os gentios? He's saying Ele está dizendo: the salvation of all the nations, salvação para todas as nações, both Hebrew nations and the Gentiles. ambos, a nação hebreia e os gentios. But look at what he says here. Mas olha o que ele diz aqui. He says, revelation, Ele diz revelação, a light of revelation to the Gentiles. Why? luz de revelação para os gentios. Por quê? Because the salvation, the redemptive plan of God, Porque a salvação, o plano redentor de Deus, had not been revealed to the Gentiles. não havia sido revelado para os gentios. God had not revealed himself to the Gentiles.
Deus não havia se revelado para os gentios. And so this was amazing at this time now. Então, isto foi espantoso neste tempo agora. Because now to the Gentiles, Porque agora, para os gentios, it would have to be a revelation of some concealed truth of God. teria que haver revelação de uma verdade escondida, uma verdade de Deus escondida. Now to be revealed, that's why he says a revelation. E que agora seria revelada, por isso ele diz revelação. And all this is by design by the Holy Spirit. E tudo isto é por desígnio pelo Espírito Santo. The role of the Holy Spirit, O papel do Espírito Santo, he says, ele diz, a light for revelation of the Gentiles. So this is very powerful. luz e revelação para os gentios. Então isto é muito poderoso. It is still sitting on the very foundation at the center of the role of the Holy Spirit. Isto está posicionado no próprio fundamento, no centro do papel do Espírito Santo, In revealing Christ to the church. em revelar Cristo para a igreja, The role of the Holy Spirit do papel do Espírito Santo, in revealing the Lord, revealing God to the nations. de revelar o Senhor, de revelar Deus para as nações. So this is very powerful, blessed people. Então isto é muito poderoso, povo abençoado. While talking about the role of the Holy Spirit, Por que ele está falando a respeito do papel do Espírito Santo? I've decided to retract, Eu decidi retroceder to do a derivative here, to bring you back, right from the beginning, para fazer um derivativo aqui, para levá-los de volta lá desde o início, that you may see the center role of the Holy Spirit right from the beginning. para que vocês possam ver o papel central do Espírito Santo já desde o início. And he goes on to say, E ele continua dizendo: for my eyes have beheld your salvation which you prepared in the sight of all the nations, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos olhos de todas as nações. verse 32, Versículo 32. a light for revelation of the Gentiles, Luz e revelação para os gentios. like I said, because they had not known the redemptive plan of God. Como eu disse, eles não tinham conhecimento do plano redentor de Deus. Now it was being revealed as a hidden truth, a concealed truth of God, E agora estava sendo revelado como uma verdade escondida, uma verdade de Deus oculta, that had now arrived. e que agora havia chegado. And the glory of your people Israel. E a glória do teu povo Israel. Now for Israel, they had already known Jehovah. Agora, quanto a Israel, eles já conheciam Jeová. They are God's covenant people. Eles são o povo da aliança de Deus. So that's why the coming of the Messiah, Então, é por isso, a vinda do Messias. and then now, that's now the glory of Israel, E então agora, esta é a glória de Israel, because he comes as a Jewish Messiah. porque ele vem como o Messias judeu. You now add on to their relationship with God. Então, isto é acrescentado ao relacionamento deles com Deus. And that's why if you ever get time to read the book of Romans 11, E é por isso que, se vocês tiverem tempo para ler o livro de Romanos, capítulo 11, where it talks about the redemptive plan for the national revival of Israel, onde ele fala a respeito do plano redentor para o avivamento nacional de Israel, even here, you see the Holy Spirit is talking about the national revival of Israel. até mesmo aqui, você vê que o Espírito Santo está falando a respeito do avivamento nacional de Israel, The consolation of the nation of Israel. da consolação da nação de Israel. But if you ever get a chance to read the book of Romans 11, Mas se vocês tiverem a chance de ler o livro de Romanos, capítulo 11, then you see he's still addressing the fact that to Israel, então você vê que ele ainda está se referindo ao fato de que, para Israel, he will now approach them remembering the covenant with the patriarchs. para Israel, ele agora se aproxima deles, relembrando a aliança com os patriarcas.
We're not really going there now. Nós realmente não iremos lá agora. But it's so important. He said, the child's father and mother marveled. Mas é tão importante. Ele diz que o pai e a mãe da criança ficaram maravilhados At what was said about him. diante do que foi falado a respeito dele. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, Então Simeão o abençoou e disse a Maria, sua mãe: this child is destined to cause the falling and the rising of many in Israel. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, And to be a sign that will be spoken against. e para ser alvo de contradição. Meaning, for those who receive Christ, you will also be spoken about and spoken against. Significando que para aqueles que receberem Cristo, eles também falarão de você e falarão contra você. So sometimes you wonder why people should be so perplexed. Então, algumas vezes você fica pensando por que as pessoas deveriam ficar tão perplexas When you're preaching righteousness and the world speaks against you. quando você está pregando a justiça e o mundo fala contra você. If you're really walking the footprints of the Messiah, Se você realmente está andando nos passos do Messias, you expect to draw a lot of barrage from the world. você pode esperar atrair muita contradição do mundo, A lot of this speaking against you muita falação contra você, because you're following the Messiah. porque você está seguindo o Messias, Because it's written here about the Messiah. porque está escrito aqui a respeito do Messias, A sign that will be spoken against. um sinal sobre o qual se falará contra. But remember that you will always prevail Mas lembrem-se que vocês sempre prevalecerão because of the Holy Spirit, as we're going to see very shortly. por causa do Espírito Santo. Nós vamos ver daqui a pouco. You'll always overcome. Você sempre prevalecerá. So it does not matter how much is spoken against you. Então não importa o quanto eles falam contra você. Then he says, Então ele diz: so that the thoughts of many hearts will be revealed. e para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. You see that now? Vocês estão vendo isto agora? Which means it's going to bring a discernment. Isto significa que ele trará um discernimento. It's going to bring a unique discernment into the church. Ele traz um discernimento especial para a igreja. Deep, even as far as cutting down into the marrow. Profundo, cortando até a medula. Knowing the hearts of men, the thoughts of men, will be revealed. Discernindo e revelando os pensamentos dos homens, o coração dos homens. And as a sword, will pierce your own soul too. E como uma espada, traspassará a tua alma também. So, right from the beginning, blessed people, Então, desde o início, povo abençoado, you see very clearly vocês veem muito claramente that the Holy Spirit already took the center stage que o Espírito Santo já tomou o lugar central in bringing the Messiah and revealing the Lord. ao trazer o Messias e revelar o Senhor, Revealing the Messiah to mankind, revelando o Messias para o ser humano, to the universe, to humanity. para o universo, para a humanidade. This still within the same path, Isto tudo ainda no mesmo caminho, the same underscoring of the role of the Holy Spirit in the church. na mesma ênfase do papel do Espírito Santo na igreja. So really it's a continuation of the conversation you've just had on radio. Então, esta é realmente uma continuação da conversa que vocês estavam tendo na rádio. And the same Luke, if you go to now chapter 4, E no mesmo livro de Lucas, se você for agora no capítulo 4, still exploring the role of the Holy Spirit in the church, ainda explorando o papel do Espírito Santo na igreja. the same book of Luke, O mesmo livro de Lucas. maybe you can start from verse 16. You say, Talvez possamos começar no versículo 16. Ele diz, because it says, Jesus rejected by Nazareth. porque ele diz, Jesus é rejeitado por Nazaré. So
he went to Nazareth, where he had been brought up. Ele diz: indo para Nazaré, onde ele fora criado. And on the Sabbath day, he went into the synagogue, E em um sábado ele entrou na sinagoga, as was his custom, segundo o seu costume, meaning he was used to doing so. significando que ele estava acostumado a fazer isso. He stood up to read, Ele se levantou para ler. and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Então lhe deram o rolo do profeta Isaías. Unrolling it, he found the place where it is written, E desenrolando-o, achou o lugar onde estava escrito: "The Spirit of the Lord is on me, O Espírito do Senhor está sobre mim, because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. porque ele me ungiu para proclamar as boas novas para os pobres. He has sent me Ele me enviou to proclaim freedom for the prisoners." Remember the poor, the prisoners. These are the afflicted. para proclamar libertação aos cativos, aos prisioneiros. Lembrem-se, os cativos são os pobres, os prisioneiros, estes são os aflitos. These are the bruised by this life. Estes são os feridos por esta vida. And recovery of sight for the blind, E restauração da vista aos cegos, the bruised, those who have been bruised by this life. os feridos, aqueles que foram feridos por esta vida. And to set the oppressed free, E para pôr em liberdade os oprimidos. and to proclaim the year of the Lord's favor. Very powerful, blessed people. E para proclamar o ano do favor do Senhor. Muito poderoso, povo abençoado. Again, Novamente, still underscoring the significance, ainda enfatizando a importância, the centrality, a centralidade and the priority of the Holy Spirit in the Christian salvation. e a prioridade do Espírito Santo na salvação cristã, In the life of the church. na vida da igreja. And you see that he sits right at the center, even the bringing of the Messiah. E vocês veem que ele está posicionado bem no centro, até mesmo trazendo o Messias. And the rolling out of the ministry of the Messiah. E o desenrolar do ministério do Messias. The Holy Spirit was at the very center. O Espírito Santo está bem no centro. And you see from the book of Isaiah, as we proceed on, stepwise, E vocês veem a partir do livro de Isaías, enquanto nós continuamos progressivamente. you go to the book of Isaiah, Você vai ao livro de Isaías, Isaiah chapter 42, verses 1 to 4. Isaías capítulo 42, versículos de 1 a 4. Before he even comes, Antes mesmo dele vir, Isaiah gives the prophecy, Isaías dá a profecia. and in that prophecy of the coming of the Messiah, E naquela profecia da vinda do Messias, which we are really exploring now, a qual nós realmente estamos explorando agora, you see the central role by design that the Holy Spirit performs. vocês veem o papel central por desígnio que o Espírito Santo desempenhou. Isaiah 42, verses 1 to 4. Isaías 42, versículos de 1 a 4. Now Isaiah has seen the coming of the Messiah Agora Isaías viu a vinda do Messias. many years before the Messiah comes. Muitos anos antes do Messias vir. Like I have seen the coming of the Messiah to take the church Assim como eu vi a vinda do Messias para levar a igreja. many years before he came. Muitos anos antes dele vir. He's going to come. Ele virá. He's going to come and take the church one day. Um dia ele virá e levará a igreja. But you can imagine I've been trumpeting the coming of the Messiah Mas vocês podem imaginar, eu tenho trombeteado a vinda do Messias for many years now, 15 years in a row now. por muitos anos agora, 15 anos ininterruptamente agora. Non-stop
non-stop, almost on a daily basis, ininterruptamente, em uma base diária, relentless conversation. uma conversa ininterrupta. So in like manner, Isaiah had seen an event. Então, da mesma forma, Isaías viu um evento. He had seen the coming of the Messiah when he comes to redeem fallen man from sin. Ele viu a vinda do Messias, quando ele vinha para redimir o homem caído do pecado. And then in this way still, you see the centrality of the Holy Spirit. E então, ainda desta forma, você vê a centralidade do Espírito Santo. Even the one I have seen, the coming of the Messiah, Mesmo o que eu vi, a vinda do Messias, that God the Father has privileged these two prophets to see. a qual Deus Pai concedeu o privilégio destes dois profetas verem And announce on a daily basis, e anunciarem uma base diária. you now see the centrality of the Holy Spirit. Vocês agora veem a centralidade do Espírito Santo. That's why we are having this conversation tonight. É por isso que nós estamos tendo esta conversa nesta noite. Isaías Isaiah sees the Messiah coming Isaías vê o Messias vindo, way before that time arrives. muito tempo antes daquele tempo chegar, That the Messiah would come and deliver the church, de que o Messias viria e libertaria a igreja, deliver fallen man, libertaria o homem caído, deliver humanity. libertaria a humanidade. Isaiah sees that. Isaías vê isso, And Isaiah inscribes it e Isaías o escreve in the book of Isaiah, chapter 42. no livro de Isaías, capítulo 42. We're reading, for example, 1 to 4. He says, Nós estamos lendo, por exemplo, versículos de 1 a 4. Ele diz: Here is my servant, whom I uphold, Eis aqui o meu servo, a quem sustento, my chosen one, in whom I delight. o meu escolhido, em quem me comprazo. I will put my spirit on him, Porei sobre ele o meu espírito, and he will bring justice to the nations. e ele trará justiça para as nações. Look at that. Olha isto. Meaning, even as the Holy Spirit will bring the Messiah right from the beginning, Significando que mesmo o Espírito Santo trazendo o Messias desde o início, by prophecy, how he would come, por profecia de como ele viria, you would see the centrality of the Holy Spirit você vê a centralidade do Espírito Santo in the life and ministry of the Christ, na vida e no ministério de Cristo, of the Messiah, of the Lord Jesus. do Messias, do Senhor Jesus. So what is this happening today? Então, o que é isto que está acontecendo hoje? That the present day modern church Que a igreja moderna deste tempo presente is attempting to live her Christian life without the Holy Spirit. está tentando viver a sua vida cristã sem o Espírito Santo. You see this now. Vocês veem isto agora? My chosen one in whom I delight. O meu escolhido em quem me comprazo. I will put my spirit on him. Porei sobre ele o meu espírito. He said, I will put my spirit on him, Ele diz: porei sobre ele o meu espírito. and he will bring justice to the nations. E ele trará justiça para as nações. He will not shout or cry out. Ele não clamará, nem gritará. So it's very important. Look at that now. Então isto é muito importante, olha isto agora. He will bring justice, meaning he comes with righteousness. Ele trará justiça, significando, ele vem com justiça. So he says, I'll put my spirit in him, Então ele diz: porei sobre ele o meu espírito. and that spirit I put in him will enable him to bring righteousness to the nations. E este espírito que eu porei sobre ele vai capacitá-lo a trazer justiça para as nações.
That very thing that is lacking unto the nations. Exatamente isto que está faltando para as nações. Lacking in the nations, in the life of men. Faltando nas nações, na vida dos homens. I will put my spirit on him, Porei sobre ele o meu espírito, and he will bring justice to the nations. e ele trará justiça para as nações. He will not shout or cry out, Ele não clamará, nem gritará, or raise his voice in the streets. nem levantará a sua voz nas ruas. A bruised reed he will not break. Ele não quebrará a cana rachada. I've just read for you. Eu acabei de ler para vocês. We just read a few moments ago, Nós acabamos de ler há alguns minutos atrás the book of Luke chapter 4 verse 18 to 19. o livro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, Where it says, he will come and bind up those who are bruised, que ele virá para curar os quebrados, those who are injured. But look at the prophecy. aqueles que estão feridos. Mas olha a profecia. He's saying that when the Holy Spirit comes on him, Ele está dizendo que quando o Espírito Santo vier sobre ele, like a dove, como uma pomba, and he says, the dove is the symbol of peace. e ele diz que a pomba é o símbolo da paz, Gentility, humility, humble. gentileza, humildade, amável. Of course, I know the other role of the Holy Spirit that we don't need to discuss here. É claro que eu sei o outro papel do Espírito Santo que nós não precisamos discutir aqui, When he brings judgment. quando ele traz juízo. But I'm saying as that now within the church and this mission, Mas eu estou dizendo que agora, dentro da igreja, nesta missão, he says the symbol of peace, the symbol of humility. ele diz, o símbolo da paz, o símbolo da humildade. Therefore, when he comes on the Messiah, Portanto, quando ele vem sobre o Messias, the Messiah would be able to judge, que o Messias seria capaz de julgar, to handle the nations with righteousness and with humility, para lidar com as nações, com retidão e com humildade. and when he meets the bruised one, the injured one, E quando ele encontrasse os feridos, os quebrados, the blind, the deaf, the mute, os cegos, os surdos, os mudos, those who are broken-hearted, the oppressed, aqueles de coração quebrado, oprimidos, he says here again, ele diz aqui, novamente, I will put my spirit on him, and the spirit will enable him to do this. eu porei sobre ele o meu espírito, e o espírito o capacitará a fazer isto. To bring justice to the nation. Trazer justiça para as nações. He will not shout or cry out, Ele não clamará, nem gritará, or raise his voice in the streets. nem levantará sua voz nas ruas. A bruised reed, when he meets somebody who has been injured by this life, A cana quebrada, quando ele encontra alguém que foi ferido por esta vida, he will not break. Look at that now. ele não quebrará. Olha isto agora. He will rule them with a gentle heart of a shepherd. Ele governará sobre eles com o coração gentil de um pastor. A smoldering wick which is about to go off. Uma torcida fumegante que está prestes a apagar. He will not snuff off. Ele não vai apagá-la. He will not snuff it out. Ele não vai extingui-la. He will flame it instead. Ao contrário, ele vai acendê-la. But that is the same thing happening in the church now. Mas isto é a mesma coisa que está acontecendo com a igreja agora. Because before he sent these two mighty prophets, the mightiest prophets of the Lord, Porque antes dele enviar estes dois poderosos profetas, estes dois mais poderosos profetas do Senhor, the wick of the church was smoldering now. o pavio da igreja estava apagando agora. And yet the midnight hour is about to rain in, it's about to ring out. E, entretanto, a hora da meia-noite está prestes a bater. And you can see the way he began to fan it. E você pode ver a forma como ele começou a assoprá-la. He did not shut it off. Ele não a apagou. He did not snuff out the smoldering wicks of the church. Ele não soprou para apagar os pavios da igreja que estavam apagando. Instead, he has fanned it, and now there is a flame.
Ele disse que ele assoprou sobre ela e agora há uma chama. Now the cloud is visiting the two prophets. The glory is big. Agora a nuvem está visitando estes dois profetas e a glória é grande. The tremendous radiance is the transfiguration. A tremenda radiância, você vê a transfiguração. The glory of the Father is here. Cripples are walking. Blind can see. A glória do Pai está aqui. Os aleijados estão andando. Os cegos podem ver. The deaf can hear. The lame are walking. Os surdos podem ouvir. Os mancos estão andando. The gospel of righteousness, tumors are dissolving. O evangelho da justiça está sendo pregado. Os tumores estão dissolvendo. So he came now Então, ele veio agora. in the same language here, the same token. Na mesma linguagem aqui, do mesmo modo. It says, a bruised reed, the oppressed by this life, E ele diz que a cana rachada, os oprimidos desta vida, he will not break. ele não vai quebrar. Meaning, with a gentle heart, he will reign, he will rule. Significando, com um coração amável ele governará, ele regerá, He will come and deliver. ele virá e libertará. A smoldering wick, he will not snuff out. Um pavio que está apagando, ele não vai apagar. That's why he has fanned now the smoldering wick of the lamps of the church. É por isto que ele assoprou agora os pavios que estavam apagando na igreja. And now we see there's a big revival that is consuming from Kenya and going globally. E você pode ver que agora há um grande avivamento que está consumindo a partir do Quênia e indo globalmente. In faithfulness, he will bring forth justice. Em fidelidade, ele exaltará a justiça. He will not falter to be discouraged. Ele não desanimará e não ficará desencorajado. Look at what the Holy Spirit does to him. Vejam o que o Espírito Santo faz com ele. Give him in faithfulness, he will bring forth justice. Look at that now. Em fidelidade, ele promulgará a justiça. Olha isto agora. He will not falter or be discouraged. Look at the role of the Holy Spirit right there. Ele não desanimará, nem ficará desencorajado. Vejam o papel do Espírito Santo bem aí. By prophecy, Isaiah is seeing Por profecia, Isaías está vendo that the Messiah comes for this mission, que o Messias vem para esta missão, but the Holy Spirit will sit at the center of this mission. mas que o Espírito Santo se sentará no centro desta missão, To enable him. para capacitá-lo. So he will not falter or be discouraged. Então, ele não desanimará nem ficará desencorajado, Till he establishes justice on the earth. até que ele estabeleça a justiça na terra. In his teaching, the islands will put their hope. E nos seus ensinamentos, as ilhas colocarão a sua esperança. So he's coming as the hope for the nations. Então ele está vindo como a esperança para as nações. You know that when you look at the earth from above, Vocês sabem que quando vocês olham para a terra de cima, the way I look at the earth when the Lord lifts me above the earth, da forma como eu olho para a terra quando o Senhor me levanta acima da terra, it's basically islands. se parecem mais com ilhas, Because you see every single piece of continent and land surrounded by water and ocean. porque você vê cada pedaço de continente e terra cercados por água e por oceanos. This is what he means here. It says in his teaching, the islands will put hope. É isto que ele quer dizer aqui. Ele diz que nos seus ensinamentos as ilhas porão a sua esperança. And you can go on, but this is very powerful. E você pode continuar lendo, mas isto é muito poderoso. Because in our expedition tonight, Porque em nossa expedição nesta noite, to explore the role of the Holy Spirit in the church, para explorar o papel do Espírito Santo na igreja, you see by derivative você vê como resultado, that right from the beginning the Holy Spirit was set out by design. você vê que desde o início o Espírito Santo foi estabelecido por desígnio. He set himself up by design to play a center role Ele se estabeleceu por desígnio
para desempenhar um papel central in bringing the Messiah em trazer o Messias and also navigate him and empower him and enable him e também navegá-lo e capacitá-lo e dar poder a ele to be able to be successful in the mission, para poder ser bem-sucedido na missão, even unto the cross and resurrection. até a cruz e a ressurreição. And he's saying, you two that are born again, E ele está dizendo que vocês também que nasceram de novo and subscribe to the Christianity that he brought, e abraçaram o cristianismo que ele trouxe, how then can you dare as a generation como então? Como vocês ousam como geração to say that, look, we'll be able to live our life without the Holy Spirit? Como vocês podem dizer, veja, nós podemos viver a nossa vida sem o Espírito Santo. And so we are looking at the centrality and the significance of the Holy Spirit in your Christian life. Então, nós estamos examinando a centralidade e a importância do Espírito Santo na sua vida cristã. Even in your aspiration to enter heaven. E também no seu desejo, no seu anseio de entrar no céu. Same thing you see in the book of Isaiah 61 when he says, É a mesma coisa que você vê no livro de Isaías, capítulo 61, onde ele diz: the Spirit of the Lord is upon me to proclaim the good news. O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar as boas novas. And also to bind up the broken, those reeds that are bruised. E também para curar os quebrados, aquelas canas que estão rachadas, Those wicks, aqueles pavios, the lamps that were burning, but the wicks are now smoldering. daquelas lâmpadas que estavam acesas, mas agora o pavio está soltando fumaça, apagando. He says, to come and fan their lives again, Ele diz para vir e assoprar a vida deles novamente, that they may flame up, para que eles possam reacender, that their flames may be up. para que a chama deles cresça, Looking at the centrality of the Holy Spirit examinando a centralidade do Espírito Santo in your Christian salvation. na sua salvação cristã. Now you've seen for yourself Agora vocês viram por si mesmos that right from the beginning, de que desde o início the Holy Spirit was set o Espírito Santo foi estabelecido by design to play a central role estabelecido por desígnio para desempenhar um papel central in your Christian salvation. em sua salvação cristã. And for a generation that is so modern, E para uma geração que é tão moderna, this conversation becomes so pivotal at this hour. esta conversa se torna tão fundamental nesta hora. It becomes a turning point in the life of the church. Torna-se decisiva na vida da igreja, That the church may continue and begin to embrace the Holy Spirit more and more. para que a igreja possa continuar a abraçar o Espírito Santo mais e mais And enter eternity e entre na eternidade.